minha esposa, minha filha, um abraço fraterno. E quando eu saí de casa, eu fui recomendado para que eu estivesse aqui cuidando de cada um de vocês, tendo o maior carinho. E hoje acordei 5 horas da manhã e fui caminhar com o Joel. E eu lembrei que minha esposa falou: cuide de cada um. E aí na caminhada, um carro veio na nossa direção. Aí eu coloquei em prática o que ela pediu para fazer. Livrei Joel da morte. E Joel ele viu uma luz branca, eu também vi uma luz branca, depois ela se apagou. Aí eu vi que o carro se desviou da gente. Veio para cima da gente para assustar a gente. Não, Joel, foi só um susto. Você viu uma luz branca? Eu vi uma luz branca. E a outra, nenhum de vocês me agradeceram pelo que eu fiz hoje de manhã. Só o Lucas que veio me agradecer. Foi o único. Eu disse para vocês que ia ser o primeiro a estar na fila do café, que eu era copeiro do rei. Eu ia comer para saber se vocês podiam comer. Nenhum de vocês me agradeceram, todos foram salvos. Nenhum de vocês, mas só o Lucas. Ele veio, muito obrigado, porque eu estou vivo. Então vocês estão me devendo. Vocês estão com a dívida muito grande comigo. Olha quantas pessoas tem aqui, todas foram salvas hoje de manhã. Oi? Estão perdoados. Bem, amados irmãos, brincadeiras à parte, nós precisamos desse momento de quebrar gelo para que vocês suportem aí o tempo que a gente passa aqui. Assim foi com o Tiago. Ele teve muita habilidade, porque ontem foi o dia mais difícil, né? Porque chegando de viagem, o Tiago conseguiu manter a atenção de todo o público para a ministração da palavra de Deus. E Deus foi generoso com todos nós e abençoou grandemente a vida do nosso irmão e pastor Tiago, onde ele trouxe uma ministração muito forte. Eu estava compartilhando com o pastor Carlos que a ministração foi estratégica, foi assim direcionada por Deus, porque ele trabalhou um texto que pouco se fala num viés que ele trabalhou, né? Um viés, foca mais na questão da multiplicação dos pães, e ele trabalhou uma linha de reflexão que não tinha ainda notado, visto, e até vai me ajudar para quando for ministrar também, e em meio ao cansaço ministerial, de trabalho secular, ainda que no final do dia devemos buscar o Senhor, ainda que no final do dia, se não é de manhã cedo, que é o mais recomendável, pelo menos no final do dia a gente lembre de buscar a presença de Deus, de estar com Ele. Então foi fascinante, foi bênção. E aí nós entendemos que a comunhão com Deus, a vida a sós, o quarto de escuta, o carro-chefe, é a chamada para a revitalização da igreja. Não tem revitalização se não existir essa comunhão, e Ele nos trouxe essa bênção grandiosa. Eu quero compartilhar nessa manhã o livro de Neemias. É um dos livros mais trabalhados, mais utilizados quando o assunto é revitalização da igreja. Neemias capítulo 1, porque o livro de Neemias vai tratar justamente sobre revitalização. E esse texto aqui, amados, nos ensina muito, e eu quero trazer aqui também uma linha de pensamento dentro desse texto que talvez você ainda não percebeu, e quem sabe na manhã de hoje isso vai ser necessário e importante você entender o que o texto trata aqui para cada um de nós. Mas antes de ler o texto, nós estamos com uma proposta, a MCP está com uma proposta, e essa proposta é muito ousada para todos nós. Temos várias igrejas aqui da região sul, e não podemos estar aqui pensando que esse final de semana para descansar,
para alijar a mente. Claro e evidente que isso também vai ser aproveitado para a gente alijar a mente, semana corrida, trabalho, enfim. Mas o principal objetivo de estarmos aqui é repensarmos a nossa vida como comunidade cristã. E talvez o livro de Neemias ajude a cada um aqui, todos nós, a repensar a vida cristã, porque do jeito que estamos vivendo em comunidade, nós estamos matando as nossas comunidades. E talvez você não percebeu, ou talvez eu não percebi, nenhum de nós percebemos que nós estamos contribuindo para a morte das nossas comunidades, porque o que gira em torno de nós é trabalho, é sucesso, é ganhar dinheiro, é títulos, é formação, é construção, enfim, planejamentos para isso, para aquilo, e basta a gente ir na igreja, ou ser membro da igreja, ou contribuir com a igreja, e já consideramos isso como relevantíssimo, importante para a vida da nossa comunidade, e não percebemos que nós estamos contribuindo para a morte das nossas comunidades, significando que não estamos nos importando com a nossa comunidade interna, e também não estamos nos importando com a nossa comunidade externa. E o mundo clama pela igreja, o mundo espera, o mundo está aí na expectativa de que a igreja apareça, de que a igreja mostre a sua cara, de que a igreja dê as mãos para a palmatória, e ninguém está percebendo isso. Estamos vivendo o sono da indolência, estamos dormindo e tocando a nossa vida, pensando que as coisas desse mundo, são as mais importantes, as mais primordiais, quando na verdade não são elas. Somos passageiros por esse mundo. John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, trata muito bem que nós estamos de passagem, e a nossa pátria não é aqui, é a celestial, e nós estamos caminhando para o encontro com Jesus, e precisamos criar essa expectativa, que foi a grande diferença do primeiro século comparado com o nosso século. O primeiro século esperava o céu, tinha expectativa do céu. O século que estamos vivendo espera a terra, é a grande expectativa pela terra, é o evangelho utilitarista, o aqui e agora, casamento, casa, construção, carros, viagens, é o aqui e agora. Então a diferença entre o primeiro século e o século 21, o século que nós vivemos, é que eles tinham uma grande e forte expectativa do céu, e nós temos uma grande e forte expectativa da terra. Não temos pressa do céu. Jesus não precisa voltar logo, que ainda precisa viver muito tempo aqui. E eles diziam lá: volta logo, porque não suportamos mais o ambiente que estamos vivendo. Então precisamos ler Neemias, precisamos fazer uma reflexão no livro de Neemias, para que Deus, na sua infinita sabedoria, graça, poder e misericórdia, venha mudar isso urgentemente em nossas vidas. E Ele pode fazer isso, Ele é poderoso para fazer isso. Para Ele nada é impossível. Você pode ter chegado aqui com vários pensamentos e intenções, mas Deus é poderoso para mudar os nossos pensamentos e as nossas intenções, nos colocar no centro da vontade dEle, e assim vivermos para a glória dEle. Então vamos ler Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Então, se você encontrou, fique atento à leitura, total concentração no que você vai estar agora ouvindo, na leitura que vamos fazer. E diz assim a palavra de Deus: no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei,
jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos, ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com a tua forte mão é teu servo, ó Senhor. Por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, o que é que diz o texto restante? Nesse tempo eu era. Vamos dar mais uma forçazinha aí. Nesse tempo eu era. Foi o que eu disse hoje de manhã, que eu era copeiro do rei. Eu era copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei. Então, de certa forma, já estava preparando o ambiente aí, os corações, para que entendêssemos o que nós íamos falar hoje. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, independente de quem esteja aqui acima, Pai, seja eu nesses dias, ou o teu servo, pastor Tiago, não a nós glória, mas ao teu nome. Somos apenas instrumentos em tuas mãos, e o Senhor é que tem o poder de convencer cada um, ó Deus, de acordo com a necessidade espiritual que é revelada pela tua palavra. Ela confronta o nosso ser. Obrigado por cada irmão que está aqui, por cada família aqui representada. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, porque nós temos pecado contra o Senhor. Temos dado as costas para Ti, e em nome, ó Deus, de uma religiosidade, em nome de um ativismo religioso, nos escondemos atrás disso, para passar a ideia de que Te amamos e que amamos o Teu povo, mas na verdade nós amamos a nós mesmos. Estamos vivendo uma vida centrada em nós, egoísmo, individualismo. E o teu servo apóstolo Paulo diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmos. Tenha misericórdia de nós, porque isso está chegando dentro das igrejas. Isso já chegou dentro das igrejas. Quanto egoísmo, quanta avareza, quanto amor a si mesmo. Ó Deus, e o projeto de redenção ficando em segundo, terceiro, quarto plano. Ninguém mais faz discípulos, ninguém mais ganha almas, ninguém mais investe em missões. Se investe em tantas coisas, ó Deus, de altos valores, e missões segundo, terceiro e quarto plano. Tenha misericórdia de nós, Pai, e fala ao nosso coração nessa manhã, em Cristo Jesus. Amém. O nosso tema é discipulado, uma missão de todos. E o discipulado é uma ferramenta
para a revitalização da igreja. E eu gostaria de chamar a sua atenção, porque no mês de julho eu estive aqui na região do Sul, especificamente em Pontal do Sul, na ocasião do aniversário da igreja. Eu fui recebido como pastor pela MCP, passei a fazer parte do corpo da MCP na condição de pastor. Eu fui pastor presbiteriano por 24 anos e diante do desafio lançado, eu renunciei ao pastorado, que recentemente fui eleito na igreja presbiteriana no dia 13 de outubro de 2024, para 5 anos. Meu mandato encerraria em 2029, 13 de outubro de 2029. Renunciei o mandato. E agora em outubro eu estarei entrando com um documento pedindo despojamento sem censura, para que o desligamento seja definitivo e eu fique à inteira disposição da MCP, de todos vocês que fazem a Igreja Bíblica da Graça. Mas fui chamado para um grande desafio: plantar um projeto de revitalização da igreja. Eu quero dizer para todos que estão aqui que a minha conversão, ela aconteceu no ano de 1991, no período de um acampamento na Igreja Bíblica da Graça, sendo que lá em Aracaju, e esse testemunho já foi contado aqui pelo pastor Carlos. Nós estávamos nesse acampamento, entramos descrentes e saímos crentes de lá, e que foi um impacto dentro de casa, um impacto no trabalho, pela vida que a gente levava, e alguns já sabem como é que vivíamos. E acontece que daquele dia em diante, a minha vida foi mudada radicalmente. Então eu vivia um extremo, entregue aos vícios, entregue a tantas coisas que nós já sabemos que o mundo oferece, e vim para um outro extremo, sendo que o extremo do Evangelho, porque o Evangelho é radical. Eu entendi o Evangelho como radical. E acontece que logo de início eu entreguei minha vida a essas questões do evangelismo, discipulado, mesmo sem saber. Então eu era um bebê espiritual, e como bebê eu já estava dentro dos hospitais, dentro das penitenciárias, aprendendo a evangelizar. E com isso eu fui crescendo e me envolvendo com visitação na igreja. Eu visitava muito, eu evangelizava muito. Então eu fui crescendo, mas chegou em um dado momento que onde eu trabalhava, que era uma afiliada da Rede Globo, lá em Aracaju, a TV Sergipe, eu conheci um rapaz, um funcionário que também era presbiteriano, e acabou que nessa amizade ele me levou, porque lá na igreja tinha um grupo que era muito forte em oração, em discipulado, em evangelização. Então aquilo que eu gostava, eu acabei me encontrando como se Deus, ou vendo Deus abrindo a porta. Não é isso que você quer? Então é aí que eu vou colocar você. Porque infelizmente na igreja que eu nasci, naquela época já a coisa estava feia. Então ninguém queria evangelismo, ninguém queria discipulado, era só futebol, era praia, era programas, era isso. E Deus ali eu não entendia. Deus já estava abrindo minha mente para entender que não era a vida que Deus queria para aquela comunidade. Então, por incrível que pareça, de 91 para 2025, esses anos que passaram, Deus me traz de volta para revitalizar a igreja onde eu nasci espiritualmente. E um grande desafio, alinhado com o MCP, nós desenvolvemos 11 ações para a revitalização da igreja. E aí começamos agora no dia 3 de agosto desse ano, do ano corrente, iniciamos o projeto de revitalização, onde vamos trabalhar 11 ações. Mas é muito difícil. Eu estava conversando com o Brizola agora de manhã. Aos nossos olhos a gente vê como impossível, mas aquilo que o pastor Tiago falou ontem, e foi bem claro, aquilo que é impossível para a gente,
para Deus se torna possível, porque a igreja é dele, ele que tem a igreja na palma da sua mão, e da palma da mão dele ninguém sai e ninguém pode tirar a gente, e independente de como estejamos. Mas é um grande desafio, e eu quero chamar a sua atenção, porque você está aqui, e talvez você esteja aqui sem entender a proposta, sem entender, simplesmente porque já existe uma tradição de todo ano haver essa conferência. Você vem no automático, e você acaba envolvendo pessoas, chamando pessoas. Vamos lá, muito bom, é um lugar bonito, é um lugar que você tem uma boa alimentação, você tem pessoas que você conhece, enfim, a gente vai se envolvendo com toda essa nossa mentalidade de retiro, de passeio, de uma programação diferente daquela que nós vivemos a cada final de semana, que você vem e do jeito que você chega, você sai sem talvez entender nada, sem que isso também provoque nenhuma mudança em você e nenhuma mudança onde você está inserido. E que talvez do ano passado para esse ano nada mudou, nada foi transformado, você não foi um agente de transformação nas mãos de Deus. A proposta do MCP, a cada ano, se você não tem observado, ela vai afunilando. E há 3 anos atrás, Deus colocou no coração da diretoria do MCP um projeto ousado para levar a igreja ela a ser saudável, para que ela seja saudável. E esse é o grande desafio para nós, em você estar aqui. É você sair daqui certo, ciente de que Deus te chama para ser um agente de transformação, um instrumento nas mãos dele, seja homem ou mulher, para que a igreja se torne saudável. E essa saúde começa de você, aquilo que o pastor Tiago abordou muito bem ontem, na sua relação de comunhão com Deus. Não é uma transformação meramente institucional, mas acima de tudo uma transformação espiritual, aonde nós vamos voltar o nosso olhar para o lado de fora e entender que a igreja foi chamada para fora. E aí, quando nós pegamos o texto de Neemias, eu gostaria que você olhasse aí para o texto de Neemias na sua Bíblia. Uma situação que ocorre aqui, ela não é tão comum nos nossos dias. Vivemos um tempo de tanta frieza, de tanta insensibilidade, que não é algo comum nos nossos dias a dias, no nosso dia a dia. Acontece que nós vivemos naquela filosofia, naquela ideia: eu fiz a minha parte, eu estou indo, não estou nem aí para quem está morrendo, nem aí para quem está mal, não estou nem aí, eu estou bem, eu venho na minha igreja, eu tenho a minha casa, tenho o meu trabalho, tenho as refeições, eu passeio com minha família, eu vou visitar lugares bonitos, enfim, uma série de coisas. Estou nem aí. E a gente se vale dessa arrogância, se apega a essa arrogância de tal forma que a gente pensa que estamos fazendo algo de bom, gerando mudança, com base na nossa falsa piedade e espiritualidade, que o caminho não é esse. Você já percebeu na leitura de Neemias que tem uma coisa que chama a atenção aqui, é a chamada sensibilidade? Você tem sensibilidade? Será que eu tenho sensibilidade? Você já notou aqui que quando Anani, junto com outras pessoas, foram visitar Neemias, e Neemias faz uma pergunta a ele, ele poderia fazer qualquer outra pergunta que não fosse aquela, porque é interessante. Eu já pastoreei igrejas, que eu notei, que eu percebi por parte de muitos líderes, que eles evitavam perguntas cruciais, porque eles sabiam que em meio àquelas perguntas eles estariam se comprometendo.
Eles estariam agora obrigados a estar envolvidos com base na pergunta feita. E a gente evita a pergunta, certa pergunta, né? Pastor, e aí? Como é que está aí a proposta de discipulado? Aí a gente evita, recua, a gente entra em outros assuntos, porque se formos fazer perguntas cruciais, acaba que a gente se compromete de uma forma direta. Porque se você procura alguém e faz uma pergunta, então você é a pessoa ideal para tomar frente do discipulado na igreja. Você é a pessoa ideal para tomar frente do evangelismo. Você é a pessoa ideal para trabalhar com crianças. Você é a pessoa ideal para trabalhar com adolescentes. Então, recua-se, não faz pergunta e entra em outros assuntos. Pastor, quando é que a gente vai lá em Samuca comer um pastel? Vai sair. Agora também temos certo receio, né? Faz essa pergunta, você que vai pagar. Então a gente não faz essa pergunta também, que acaba que isso compromete. Você que vai pagar o pastel. Aí eu mudo a pergunta: pastor, quando é que o senhor pode pagar um pastel para mim em Samuca? Aí o pastor é que muda de assunto, né? Não, estou passando uma fase muito difícil, o negócio não está fácil não, a economia, o tarifaço de Trump. E a gente começa aí a botar as desculpas e saindo pela culatra. Então acaba que a gente faz outros tipos de pergunta, a gente entra em outros assuntos como futebol, como seriados, política no Brasil, a polarização, Bolsonaro, Lula, o STF, Trump, Maduro, e as nossas conversas estão girando em torno disso, ó. E a gente entende e está consciente que não estamos conversando sobre coisas sérias quando deveríamos estar. Vocês perceberam que quando Jesus ressuscitou, ele procurou os discípulos, e Lucas vai dizer em Atos que Jesus conversou com seus discípulos coisas concernentes ao reino de Deus. Ele não perdia tempo com assuntos como Império Romano, os imperadores. A Jesus não interessava isso. Mas o que é que interessa a gente é polarização, um matando o outro dentro da guerra por causa de Bolsonaro e Lula. Lá em Sergipe, um rapaz deu um tiro em outro dentro da igreja, porque ele foi contra a questão de Bolsonaro. E eu fui levar minha esposa no trabalho, e eu fui numa padaria para tomar um café. Eu encontrei com um rapaz, não sabia que ele era policial. Aí quando um colega meu, por incrível que pareça, também César, oi César. Aí quando ele de repente, nessa saudação, ele disse: idiota foi quem votou em Lula. Aí eu também fiquei calado. Nem disse que votei, nem disse que não votei. O voto é secreto. Até hoje ninguém sabe em quem eu votei. Mas ele disse: mas, meu Deus, se eu for dizer que idiota foi quem votou em Bolsonaro, daí pode nascer uma tragédia, né? Oh, meu irmão, bom, aquela coisa. Eu fui embora. Estou aqui, tem que ter um compromisso agora. Então as nossas discussões giram em torno disso. A gente perdeu a sensibilidade por questões espirituais. Então observe aí na Bíblia, na sua Bíblia, observe aí que quando Anani veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá, perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. A vida nas comunidades cristãs está comprometida por falta de sensibilidade. A vida nas comunidades cristãs está comprometida por falta da sensibilidade. Fecha-se igrejas, as igrejas adoecem e ninguém ama. Alguém vai ser culpado da igreja estar mal. Alguém vai ser culpado da igreja estar morrendo. Alguém vai ser culpado da igreja estar adoecida. E ninguém.
da sua própria vida em favor da igreja institucional. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Todos nós sabemos que esse livro aqui é pós-exílico. Então, o Deus determinou o fim do exílio. Você vai ver isso em Esdras, com o rei Ciro, quando ele decreta a libertação do povo do cativeiro. Então, esse livro é pós-exílio. Mas, se você quer entender melhor a situação de como ficou Jerusalém, você leia a Lamentações de Jeremias, que a coisa foi tão feia, foi tão séria, que as mães comiam os filhos vivos. As mães comiam os filhos vivos, que eles ficavam em total miséria, em total desgraça, caos, transtorno, uma situação assim que era de partir o coração de qualquer ser humano. E aqui, pós-exílio, estando Neemias na cidadela de Suzã, servindo ao rei, ele era companheiro do rei, chega esses irmãos, eles perguntam: como estão os nossos irmãos? As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. E não tem uma outra situação aqui? Ainda que você converse com alguém e faça uma pergunta que evidencie sua sensibilidade, você não pode, depois de ouvir: tá ok, meu irmão, vamos aqui tomar um café e mudar de assunto. Olha o que é que diz o versículo 4, olha a sua Bíblia aí. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse, e aí começa agora a trajetória de Neemias. Ele foi um instrumento de Deus para a revitalização desse povo que estava em estado de miséria. Ele se sentiu parte da situação. Eu estou, ainda que geograficamente distante, mas ele se sentiu parte. Eu estou na mesma situação que eles. Você se colocar é a chamada empatia, sensibilidade e empatia. É por isso que Neemias é uma figura de Cristo. Você pode ver que ele está no palácio e ele deixa o palácio para agora ir para um lugar de miséria. Conforto, miséria. Jesus deixa a sua pátria celestial para estar num lugar também de muita miséria. Então, observe que aí começa, a partir do versículo 4, começa a saga pela revitalização, que não se tem nenhuma ideia na mente humana do que se espera lá na frente. E ele começa a orar. Observe a oração: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo. Então Neemias orava noite e dia. O pastor Tiago falou até aqui que a igreja deixou de orar, parou de orar. A insensibilidade, a falta de empatia acaba travando, paralisando a igreja. Se você não sente a miséria, se você não sente o problema, para que orar? Para que orar? Então, o que nós temos visto é uma certa autossuficiência da nossa parte, onde nós pensamos que dominamos. Igreja é apenas uma mera instituição que a gente controla, que a gente domina, então não preciso orar. Por falta de uma percepção que igreja vai além das paredes. Igreja vai além de uma instituição, igreja vai além de cadeiras, da estrutura física, de mobília. A igreja vai além. A igreja envolve questões espirituais, é o projeto de Deus na terra e esse projeto passa por a gente. Então são questões espirituais que estão em jogo. Precisamos entender isso, precisamos entender, ser impactados por essa verdade. Quando você sai de casa para a igreja, não é uma coisa tão
básica, coisa muito séria. O inferno se levanta para atrapalhar, para impedir que você chegue na igreja. E quando você chega, você vai ver um defeito, você vai ver um problema, você vai ver alguma coisa que ali vai atrapalhar a sua vida e o seu desenvolvimento espiritual. Mas você pensa que está sempre como se fosse no shopping, como se fosse numa praia. Você está indo para uma batalha espiritual, você está envolvido em algo muito sério, num projeto muito sério, que precisa de oração, precisa de consagração, precisa de foco, precisa de atenção. Sua semana focada com objetivo, Cristo, palavra. Mas a gente fica tão alheio, porque a nossa vida gira em torno de trabalho, ganhar dinheiro, construção, riqueza e tantas coisas mais, que a igreja é um segundo, terceiro, quarto plano. Eu vou na igreja hoje. Hoje eu vou. Hoje me bateu a vontade. E vai. E aí cumpre com o seu dever, bate o seu ponto. Já fiz minha parte. Não tenho nada a ver com esse problema aí. Eles criaram esse problema, eles que se viram. Não tenho nada a ver com isso. E Neemias disse: eu tenho a ver com isso. Eu tenho a ver. Eu sou parte. Eu contribuí para isso. Eu sou o causador dessa situação. Enquanto você não se vê como parte, como causador, como aquele que contribuiu, então não vai haver mudança. Olha só, ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Então ele toma para ele se sente parte da situação, que ele chora, ele jejua, ele ora de noite, ele deixa de dormir, ele deixa de comer. A gente continua comendo, continua dormindo, continua descansando, continua com os nossos projetos. Ele parou tudo, ele ora noite e dia. Você vê Paulo: eu oro por vocês constantemente, incessantemente, eu estou orando. E Paulo orando pela igreja. Nós paramos de orar. Disse que a igreja brasileira, pastores da igreja brasileira, foram até a Coreia para entender o avivamento na Coreia. Chegando na Coreia, eles tomaram um susto, porque 5 horas da manhã, era milhares de pessoas com uma vela na mão, e eles sem entender, e chegaram à conclusão que líderes não oram no Brasil. O máximo de tempo que um líder ora no Brasil é 30 minutos. E o mínimo de tempo que um líder ora na Coreia são 3 horas. Para um líder ser pastor na Coreia, ele tem que orar 3 horas e ser um grande visitador. 3 horas ele tem que orar. E o mínimo de tempo que um líder ora no Brasil, 30 minutos. Agoniado, com o telefone ligado e aquelas mensagens chegando. E ele já preocupado com as mensagens, porque quer saber o que está acontecendo no mundo e ao seu redor. Não ora, nós não oramos. Nós contribuímos para o mal da igreja, contribuímos para a derrocada da igreja, contribuímos para a morte institucional, contribuímos para a doença da igreja, que estamos preocupados com a nossa própria vida, com o nosso próprio umbigo. E olha o que é que ele vai dizer, além de orar, ele vai dizer assim: confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de Moisés. Uma rebelião diante de Deus. O que aconteceu foi uma rebelião diante de Deus. O povo se rebelou diante de Deus. E é isso que tem acontecido com a igreja brasileira: rebelião diante de Deus. Nós temos nos rebelado contra o Senhor, como um filho se rebela com o pai ou com a mãe. Nós temos nos rebelado. E ele diz aqui: olha, não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim, olha aí agora, está vendo aí na sua Bíblia, observe aí, olhar atento às Escrituras, observe o que é que o texto vai dizer: mas
se voltarem para mim, Deus quer que a igreja volte para Ele, porque a igreja deu as costas para Deus, rebeldia. Volte para mim. Precisamos nos voltar, precisamos descer, precisamos nos humilhar, precisamos nos arrepender. Humildade é fundamental por parte de todos nós que estamos aqui. Você precisa ser mais crente, você precisa ser mais atuante, você precisa ir mais na igreja, você precisa orar mais, precisa ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia, você precisa colocar sua vida segundo, terceiro e quarto plano, e Deus é primeiro plano, Deus é prioridade na minha e na sua vida, deve ser prioridade na minha e na sua vida, não é estudo, não é trabalho, ainda que necessitemos de trabalhar, de estudar, de comer, de lazer, precisamos de tudo isso, Deus sabe, mas precisamos colocar essas coisas no seu devido lugar. Prioridade é Deus, e as demais coisas Ele vai acrescentar em nossas vidas. Você concorda comigo ou discorda? Então olha aí o que é que diz o texto: mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Então, amados, o que Deus quer é que a gente reconheça que Ele é Deus, não apenas de boca, mas de coração. Sabe o que é que Deus diz lá em Hebreus? Que o povo por 40 anos provocou Ele. 40 anos o povo provocou Deus. E lá no hebraico, no original, o termo é provocação de Deus. Alguém já te provocou? Um filho já te provocou? Um filho já foi para cima de você e falou de forma áspera, grosseira com você, provocando, repetindo o que você está dizendo para ele não fazer? Imagine você numa situação em que seu filho, você pede ele: eu faço isso, eu quero fazer isso, eu faço isso para lhe provocar. E foi isso que aconteceu por 40 anos. O povo provocou Deus, dizendo: eu faço. E Deus disse: não faça, fazemos sim, fazemos isso, queremos fazer isso para provocar o Senhor. E Deus diz lá em Hebreus: por 40 anos eles me provocaram, e eu me desgostei desse povo, por isso eles não entrarão no meu descanso. Podemos até provocar Deus, mas Deus é como a gente não, que vai temer o nosso filho, por alguma razão. Deus, Ele se levanta com autoridade. Vocês me provocam, mas eu tenho uma ação contra vocês. Vocês não entrarão no meu descanso. Amados, ou a gente se volta para Deus, ou a gente vai receber uma dura de Deus. Já está mais do que na hora de que os salvos da igreja se revelem, os salvos apareçam. Sabemos que a igreja é composta de trigo e joio, mas os trigos precisam aparecer, os trigos precisam serem revelados na igreja. Quem é trigo, apareça, se arrependam, se voltem para Deus, se voltem como Ele manda que nos voltemos para Ele, para obedecer a palavra dEle, para poder a gente em tempo ver Deus renovar a sua igreja. Você já notou que a igreja parou no tempo? Eu trabalhei por um período de quase um ano o livro A Treliça e a Videira, onde o autor desse livro ele trabalha a ideia de que os programas não podem sufocar a vida da igreja, videira, vida. Mas foi que nós fizemos por uma questão de rebeldia, nós decidimos provocar Deus. Abafa a videira, aparecem os programas. Isso criamos um vício no coração das pessoas dentro da igreja. Programas. Que programas são vistos, porque são coisas externas. Videira é interna, ninguém vê.
É igual a prefeitura, né? É igual a prefeitura, trabalha praças, né? Quer trabalhar praças, porque praça todo mundo vê, mas não quer trabalhar rede de esgoto, porque os canos estão por debaixo da terra. Ninguém vê cano por debaixo da terra, mas se vê árvores, se vê praças, então ali é um meio de ganhar voto. E assim a gente, não, vamos fazer programa porque somos vistos. As pessoas vão ver que nós estamos envolvidos, que estamos em atividade sem parar na vida da igreja. Mas Deus quer começar que a igreja funcione por dentro, internamente, de dentro para fora, vida, exalar a vida, viver o Evangelho para a glória de Deus. E quando ele trata disso no livro A Tolice e a Vida, ele está dizendo que a igreja parou. A igreja não dá importância à vida. A igreja, ela não quer saber da vida, ela está interessada na morte mesmo. Ela quer a morte, ela busca a morte, ela busca a paralisação, ela busca a estagnação. Parece até que é uma coisa consciente. Queremos morrer, queremos estagnação, queremos, porque a estagnação da igreja dá uma liberdade para mim viver como eu quero, viver do jeito que eu quero, viver a minha vida, viver a vida centrada em mim. A vida tira de você esse direito de viver a vida centrada em você. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então a vida exige, a vida é radical, a vida requer renúncia, requer arrependimento, requer abrir mão da sua vontade, do seu querer. E aí acontece que nós preferimos os programas, porque em meus programas eu posso pecar, em meus programas eu posso matar finais de semana na igreja, em meus programas eu não faço uma excursão missionária, em meus programas eu não me importo com as vidas, me importo comigo mesmo. Então isso é um grande risco para todos nós. É aí onde nasce a proposta da NCP de fazer de você um instrumento para que a vida chegue na igreja, começando daquilo que foi falado da sua vida com Deus, da sua vida de relação e comunhão com o Senhor, para que isso venha reacender dentro de você uma chama de esperança pela vida. Queremos vida, Jesus é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí nós começamos a ver um mover de Deus dentro da igreja, aonde vai fazer que de forma unânime cada um comece a pensar na vida de relacionamento com Deus. E essa vida ela tem que ser levada adiante, tem que ser levada para o nosso próximo, salvação para as pessoas, discipulado para as pessoas. É onde a gente agora mostra aqui no segundo tópico. Duda, por gentileza. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Eu introduzi com o livro de Neemias, mas aqui nós vamos mostrar quais são os elementos eficazes para a revitalização da igreja. Elementos do discipulado eficaz. Então quando nós falamos da morte institucional, nós estamos dizendo que não existe mais essa visão discipuladora na vida da igreja. E é o discipulado que revitaliza a igreja. As pessoas se portando com vidas, as pessoas vivendo relacionamentos intencionais, autênticos. Se isso acontece, então isso vai ser uma explosão de avivamento da vida da igreja. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque é o seguinte: nós criamos uma mentalidade distorcida quando falamos de discipulado. Nós pegamos pessoas novas. Discipulado é para todo mundo. Tem pessoa aqui com de várias faixas etárias, várias idades. Discipulado é para todo mundo. Nós podemos ver anciãos fazendo discipulado na igreja, podemos ver crianças fazendo discipulado. A exemplo do que nós vimos naquele vídeo aqui ontem, aquela criança doente e fazendo discipulado. Discipulado, casais podem fazer discipulado. Então, enfim, todos são chamados, porque a proposta de discipulado é uma missão de todos. Não podemos sair daqui pensando que discipulado é para um grupinho de pessoas. Isso é programa. Discipulado como filosofia, discipulado como um estilo de vida para a igreja, é para todo mundo.
todo mundo fazendo discipulado, todo mundo sendo treinado, todo mundo sendo preparado para o discipulado, que começa na vida com Deus. Então significa que o discipulado vai começar com a sua vida de quarto de escuta, seu encontro a sós com Deus, aonde o pastor tem uma equipe na igreja que caminha com cada pessoa, se preocupa com cada pessoa, para saber como é que está a sua vida devocional, saber como é que está a sua vida de leitura, a sua vida de prática de Bíblia, como é que ela está surtindo efeito. A igreja vai ensinar, ou a liderança vai ensinar a igreja a fazer hermenêutica, a saber trabalhar, a manejar a palavra de Deus. Daí começa o discipulado, e aí vamos nos preocupando com as pessoas. Então, nós estamos hoje para falar sobre elementos do discipulado eficaz, relacionamento intencional. O que significa relacionamento intencional? É andar junto de alguém com propósito, ajudar essa pessoa a crescer em Cristo. Então, na medida que você, que é mais experiente, que é mais maduro, você se sensibiliza, você tem empatia, você identifica alguém que está numa condição de criança espiritual, de bebê espiritual, você assume o compromisso com essa pessoa, você está discipulando, você está pegando o caminho da revitalização da igreja. Da revitalização da igreja. Impressionante isso. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, essa pessoa que você pegou para andar com ela, daqui a pouco ela está andando com outro. Então isso vai contagiar a igreja, isso vai despertar as pessoas para que elas enxerguem Cristo na igreja, que elas não estão ali por elas mesmas, elas não estão ali para fazer o que elas querem, elas estão ali para fazer o que a Bíblia ordena que elas façam, o que Cristo ordena que essas pessoas façam. Então, até mesmo um descomprometido com a igreja, ele pode ter até muito tempo de igreja, mas existe uma pessoa madura, comprometida, aí vai andar com essa pessoa, e olha que ele já tem aí anos de igreja, mas não é comprometido, ele é bem descansado, bem relaxado, bem tranquilo, vai de vez em quando na igreja. Essa pessoa cola, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, cola nessa pessoa, começa a tomar um cafezinho, começa a tomar um chá, começa a falar, e ali vai orando por ele de dia e de noite, vai orando. Daqui a pouco esse irmão descomprometido, tranquilo, descansado, ele ganha visão espiritual. Então, esse é o discipulado avançado. É o discipulado avançado. Ele vai caminhando com outra pessoa, e aí fazendo com que aquela pessoa ganhe visão espiritual. E quando aquela pessoa ganha a visão espiritual, pronto, aí os dois se separam, onde um pega outro e esse pega outro, seja homem ou mulher, e aí começa aquele processo contagiante dentro da igreja, contagiante. Daqui a pouco todo mundo comprometido, não com um programa, mas com a filosofia bíblica. E aí, amados irmãos, o mundo vai ser transformado, porque alguém já falou que se fosse para ganhar o mundo pela evangelização, o mundo seria alcançado, não sei quantos anos o mundo seria alcançado, mas pelo discipulado, em 33 anos, o mundo inteiro seria alcançado pelo discipulado. Uma pessoa caminhando com outra, porque vai aquele processo de gerações, como Paulo fala para Timóteo: olha, aquilo que você ouviu de mim, então transmite, esses vão transmitindo. Então, uma cadeia de geração na visão discipuladora para que o mundo seja alcançado. Se estamos falando do mundo, o mundo hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas. Então, o mundo se alcançar em 33 anos, estamos em 2025, então conte agora 33 anos para entender quando o mundo seria alcançado. Estamos falando do mundo, de 7 bilhões de pessoas. Mas se a gente falar aqui, nesse grupo aqui, não vai precisar de 33 anos. Nesse grupo aqui, cada igreja no seu canto, geograficamente falando, do número de pessoas que tem aqui, em um ano, no máximo 2 anos, todo esse grupo seria alcançado dentro de uma visão discipuladora, onde muita gente seria alcançada pelo Evangelho. O que nós precisamos é que Deus nos visite. O que nós precisamos é que o Espírito Santo venha sobre nós e nos convença dos nossos pecados e nos leve ao arrependimento. Então, o que significa relacionamento intencional? É andar junto de alguém com propósito,
ajudar essa pessoa a crescer em Cristo. Duda, por gentileza. Relacionamento intencional não é amizade casual, é amizade com direção espiritual. Envolve tempo, oração, palavra e cuidado constante. Quem ontem, mesmo cansado, entendeu o que o pastor Tiago falou aqui? O que é que aflige as nossas igrejas? O que é que atrapalha a caminhada das nossas igrejas? É uma palavra ou uma frase: não tenho tempo. Não temos tempo para nada. E o que é que diz aqui? Não é amizade casual. Oi, meu irmão. Oi, como é que está? Até na igreja está assim agora, né? Está tão distante, né? Não é amizade casual, é amizade com direção espiritual. Envolve tempo, oração, palavra e cuidado constante. Eu vou pegar um irmão e eu vou investir tempo, oração, palavra e cuidado. Isso vai gerar o que na igreja? Qualidade espiritual. Lá em Aracaju, assim que eu assumi o compromisso e o desafio, nós temos toda segunda-feira um discipulado avançado. Eu e mais 2 irmãos, toda segunda-feira. E o discipulado ele não está bom ainda, porque ele acontece em um lugar que não é muito bom, é num restaurante. O bom mesmo seria se fosse em casa com jejum, para intensificar o discipulado. A gente prepara o prato e a gente vai comendo e vai conversando, mas ainda assim é gostoso. Mas a gente vai intensificar isso para fazer com jejum, com foco, para que a coisa entre dentro da gente. Então, se não pensarmos nisso aqui, e que já pode isso acontecer em Pontal, em Timbó, já pode acontecer em tantos outros lugares. Precisamos pedir a Deus que levante pais e mães espirituais para cuidar de filhos espirituais. Então podemos pensar nisso. Você sai daqui comprometido, porque já existe um grupo de pessoas maduras dentro da igreja, que já entendem o que é discipulado. E essas pessoas vão estudando, orando e vivendo um relacionamento intencional com as pessoas que vão se identificando como mais fracas, como mais descomprometidas, como mais vulneráveis, para que elas assumam uma responsabilidade amanhã. Nós vamos falar sobre isso no domingo pela manhã, sobre responsabilidade. Então, passa aí, Duda. Relacionamento intencional, o discipulador investe intencionalmente para formar caráter, fé e missão. Então imagina aí você, de forma intencional, investir nessa pessoa para formar caráter, fé e missão. Você vai formar caráter, fé e missão. Olha aqui na minha direção. Olha aqui. Olhe para mim aqui, por gentileza, para a gente não perder o foco. Você vai pegar alguém de forma intencional e você vai formar nessa pessoa caráter, fé e missão. Como é que está acontecendo hoje? Você não liga para ver o seu irmão, se ele está bem, se ele está mal, se ele cresce, se ele não cresce, e tudo limitado a um período curto que a gente vai na igreja. Como é que ele está na semana? Como é que ele está praticando o evangelho no trabalho, em casa? Como é que vai o casamento dele? Como é que vai a criação de filhos? Como é que vai a administração financeira? Não ligamos para nada, cada um por si. E aqui nós temos o que, irmãos? No relacionamento intencional, o discipulador investe intencionalmente. Isso é intenção das melhores. É o que está faltando no nosso coração, essa intenção. Nós não somos intencionais naquela justificativa de que não quer interferir na vida da pessoa, de que não quer incomodar, de que não quer desagradar. Então é nessa justificativa que preferimos
recuar e deixar cada um viver por si, cada um viver à vontade. Então nós vamos tornar a coisa intencional. O objetivo final é que o discípulo também se torne um discipulador de outros. Então, quando a gente começou a trabalhar grupos pequenos com o pessoal da MCP, na estrutura de grupos pequenos, a gente vai trabalhando toda a estrutura da parte teórica. Quando chega na parte prática, que a gente vai mostrar amanhã, ou melhor, amanhã de manhã a gente vai mostrar aqui, chega na parte prática, a gente vai trabalhar a ideia de que uma pessoa que está na igreja, que é um discipulador, quando alguém chega na igreja, essa pessoa que é discipulador vai se comprometer com essa que chegou, que é nova, que é um bebê espiritual, vai conduzir ela em toda a filosofia do discipulado, para daqui a pouco essa pessoa estar com outra pessoa. Então, quando eu cheguei na igreja, ninguém caminhou comigo no sentido de me levar a ser o discipulador. Eu, por mim mesmo, tive estudos básicos, mas discipulado intencional eu não tive. Então eu caminhei com minhas próprias pernas e pela graça de Deus eu consegui sair das garras, do mundo, do diabo, e porque também mergulhei rápido. Eu fui para dentro dos hospitais, penitenciária, muita visitação, enfim, saí das garras do mundo e do diabo. Por pouco eu não volto para o mundo, porque muitos voltam para o mundo porque são largados, ninguém se preocupa. Imagine só se uma mulher passa 9 meses com uma criança na barriga e chega na maternidade, ela vai dar a luz, e quando dá a luz ela vai para casa deixar o bebê lá. Então imagine se isso acontecesse no Brasil, no mundo. Imagine o caos de crianças abandonadas, largadas. Está acontecendo na igreja. Nós geramos os filhos espirituais e abandonamos eles por não ter intencionalidade. Não somos intencionais. Seja intencional com seu irmão. Observe na igreja quem está totalmente alheio, disperso, e seja intencional com ele. Eu vou levar esse irmão ao crescimento espiritual, e aí ele vai o que amanhã? Se tornar um discipulador de outros. Duda, passa aí por gentileza. Então, um outro elemento do discipulado eficaz é o ensino sólido da palavra. Então, além do relacionamento intencional, nós temos aí o ensino sólido da palavra. O que significa? É transmitir as escrituras de forma, transmitir a palavra de Deus. Então, nós vamos ver aí as formas como se deve transmitir a palavra de Deus dentro desse elemento que é ensino sólido da palavra. Então, transmitir de que forma? Ser fiel à Bíblia, profunda e prática, equilibrada, cristocêntrica e transformadora. Você vai pegar um bebê espiritual e levar ele à fase adulta, levar ele a ser um adulto espiritualmente. Você já notou como é o nosso discipulado? É o chamado discipulado de 13 lições. Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Muito importante isso. Quem é a igreja? E pensa que isso é o suficiente. Você deu um gogozinho, um gogó, e aí pensa que isso já vai nutrir, né? Isso é mais de nada. Dá um gogozinho, um mingauzinho para a criança, e aí pronto, tomou o mingau, acabou as lições, pronto. Vá viver sua vida como um membro da igreja. Não falte aos cultos, contribua, enfim. Tem os programas aí, você precisa estar inserido nos programas, e somente isso. Olha só, amados, bota aí, Duda. Ensino sólido da palavra. O que significa? É transmitir as escrituras de forma, vamos lá, fiel à Bíblia, irmãos, precisamos entender que tem muita gente dentro da igreja que saiu do mundo, mas o mundo está dentro dessas pessoas ainda. Elas só saíram do mundo, mas a forma de pensar, de falar, de agir, está lá, evidente que o mundo está dentro dela. Então, se não houver esse comprometimento com o ensino sólido da palavra,
e na forma como transmite esse ensino, fiel à Bíblia, profunda e prática, equilibrada, cristocêntrica e transformadora. Aí a gente vai ter uma igreja, como a igreja lá de Atos, de Tessalonicenses, de Colossenses, a igreja de Filipenses, porque Paulo, ele fez isso lá com aqueles irmãos. Nas suas cartas deixa bem claro a fidelidade à Bíblia, a profundidade, o equilíbrio, o cristocentrismo, a transformação que eles... Você vai ver, né? Deixa de Tessalonicenses, irmãos, é covardia. Como Paulo vai dizer, olha, vocês estão fazendo a vontade de Deus, cresçam mais nela, vocês estão amando, amem mais. Mas eles já estavam amando, sabendo qual era a vontade de Deus, eles estavam firmes, porque o discipulado de Paulo foi nesse nível aqui, naquele discipulado nível raso, básico, superficial. Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Quem é isso? Aí a pessoa, pronto, vamos lá, receber essa pessoa como membro, recebeu, e a pessoa agora, daqui a pouco, está com todo respeito, botando um copo de água na TV, em cima da TV, está levando um lenço para alguém, levando uma foto, está fazendo campanha. Encontrei com a senhora um dia da igreja, pastor, nossa igreja tem campanha. Aí eu disse assim, vem aqui, eu posso lhe fazer a pergunta? Pode. Na Bíblia tem campanha? Não. Para que você me perguntou? Se na Bíblia não tem, você me pergunta. Pergunta o que tem na Bíblia. Mas esse é o nível de discipulado dentro das igrejas, que faz um discipulado tão raso que as pessoas vão colocar copo de água na TV. Bota aí um copo de água, você vai lá, acreditando que é aquele copo de água, porque é a fé que é vista, a fé que é apalpada, a fé que é tocada. Mas Paulo vai dizer em Romanos que o justo vive por fé, não por vista. E aí está lá esses caras teimando, e a gente achando que estão abafando, e coloca um copo de água na TV, o discipulado, e leva um lenço, e leva uma foto. E teve um rapaz que disse que ia colocar água no carro, e o carro ia andar na fé de Valdomiro. Na fé de Valdomiro que as coisas funcionam. Olha o discipulado no Brasil, olha o discipulado das igrejas. Então, acabou o som aqui. Ainda faltam 20 slides, eu vou. Assustei os irmãos. Pega esse aqui. Alguém me ajude aí quanto à questão do tempo de... Pronto, vamos aqui caminhar para o final. Duda, qual outro elemento do discipulado eficaz? Acompanhamento pessoal. Vocês pegaram aí, claro que está sendo gravado, mas se vocês estiverem anotando, nós temos aqui relacionamento intencional, ensino sólido da palavra de Deus e a forma como se transmite a palavra, e temos o acompanhamento pessoal. Isso é para mostrar que se a igreja pegar esse caminho, ela está pegando o caminho da revitalização, vai pegar o caminho da revitalização, e a gente vai ver as nossas comunidades em 1 ano, 2 anos, estourando 3 anos, revitalizadas, vivas, e atendendo o propósito de Deus para essas comunidades. Então, se não houver sensibilidade, empatia, oração da sua parte, como o povo de Neemias, não vai, daqui a 5 anos a sua igreja não vai viver mais, não vai existir mais sua comunidade. Daqui a 5 anos, 10 anos, a sua comunidade não vai existir mais, por conta da insensibilidade, da falta de empatia e da falta de compromisso com a oração e com a palavra de Deus, que é o que nos leva ao arrependimento. O que é que você vai preferir? Que elas acabem de vez, ou que haja uma reação e venha a vida por parte do poder de Deus, e a gente veja famílias restauradas, nossos filhos na igreja, nossos filhos mesmo na fase adulta, não pensando. Eu costumo falar para minha filha, eu acordo
todas as manhãs eu faço o café dela e vou orar com ela. Assim, o que é mais importante? Jesus ou você? Ela disse: papai, é Jesus. Então vamos lá, saber se você, vamos para as provas do nome. Então, se Jesus é importante, logo os seus estudos não podem tomar o lugar de Jesus. Logo o seu futuro profissional não pode tomar o lugar de Jesus. A sua ascensão social não pode tomar o lugar de Jesus. Todas essas coisas são importantes, desde quando todas elas glorifiquem a Ele. E para que elas glorifiquem a Deus, Ele tem que ter a prioridade na sua vida. Os reformadores ensinaram isso, que você tem que glorificar a Deus no seu trabalho, nas suas finanças, na sua família. Então, nada disso pode tomar o lugar de Cristo, ainda que todas elas sejam importantes. Entende isso? A revitalização ajuda. Você que começou o casamento agora, que já planeja um filho, a revitalização ajuda você a ter uma visão. Eu quero meu filho servindo a Cristo, quero meu filho na igreja, quero meu filho adorando ao Senhor, quero meu filho dentro dos ministérios, quero meu filho fazendo discípulos, quero meu filho vendo ele ganhar almas, quero meu filho nos campos missionários. Eu peguei a Ellen e fui fazer um trabalho missionário. Ellen, vamos comigo. Ela com menos de 8 anos, para você saber a realidade das pessoas que vivem sem Jesus. Levei ela para os lugares mais inóspitos do bairro de periferia, onde tinha ali toda uma onda de violência, de drogas. Está vendo ela? O que é viver sem Jesus? Está vendo? Mas não podemos pensar que somos melhores do que eles. Precisamos pregar o Evangelho para essas pessoas. E aí, folhetos, papai, então me dê folhetos. Então vá lá, vou ensinar você agora a entregar um folheto. Você seja cordial, seja educada, dê uma boa noite e peça licença e fale de Jesus para as pessoas. E quando ela chegar a fazer tudo errado, é assim mesmo, é discipular. Não dava boa noite e lhe falava de Jesus, só entregava o papel. Sempre foi preciso para você. Ah, papai, eu não sei, não estou começando, então entenda. Eu estou muito apressado, estou muito agoniado. Então, e aí a gente vai ensinando. Revitalização ajuda para que a nossa família seja abençoada por Deus, seja honrada, seja guardada por Ele. Então, acompanhamento pessoal, o que significa? Cuidado pastoral é estar perto da pessoa, caminhando com ela, para ajudá-la a crescer em Cristo. Olha o interesse que você tem pelo seu irmão. Irmãos, me permita falar aqui uma coisa muito séria, muito importante. Olha aqui na minha direção. Olha aqui. Preste bem atenção. Nós erramos por muitos anos, irmãos. Vamos acabar com isso. A ideia moderna de igreja, ela vai na contramão das Escrituras. E a gente está gostando disso. A visão moderna de missões, de plantação de igreja, ela vai na contramão das Escrituras. A gente está gostando disso. A gente está aqui, batendo palmas para esses caras aí. E o que é que diz a visão moderna? Compra ou aluga um salão, mobilia ele e coloca pessoas dentro. Pessoas passaram a ser números dentro da igreja. Pessoas passaram a ser cifras. Você vê quando as pessoas chegam e pensam e associam elas a dinheiro. E é o que esses caras estão fazendo aí. Essa turma aí da ilegalidade, da riqueza ilegal, comprando fazendas, comprando aviões, tendo impérios, construindo império muito forte, em nome da fé de alguém, abusando, explorando a fé. Evangelho é simples, evangelho é simplicidade. Evangelho, amados irmãos, independente da posição social, que isso não interfere na fé de ninguém. Vai ter ricos e pobres, não é problema, contanto que ricos e pobres tenham a mesma visão, que é Cristo que deve estar no centro, que é Cristo que deve ser pregado, que é Cristo que deu a sua vida. E nós não somos números, nós não somos cifras, nós somos gente que tem sentimento, que sente dor, que se alegra, que se entristece, e que por sermos, na verdade, gente e termos o Espírito de Cristo, foi que Cristo teve compaixão, Cristo compartilhou, Cristo foi generoso, Cristo foi amigo, Cristo foi companheiro, Cristo caminhou.
Então, qual é a proposta do Evangelho? Você ser semelhante a Ele. Se você é semelhante a Cristo, você tem que ter compaixão, tem que ter misericórdia, tem que andar com as pessoas, tem que descer. Vai lá tomar um café com seu irmão, que talvez você nunca se aproximou. Vai lá bater um papo, vai orar com ele, vai ler a Bíblia com ele. Isso já é um discipulado intencional, que vai mudar a realidade da igreja, vai mudar a cosmovisão da igreja, vai mudar a forma da igreja ser igreja. E quem chegar de fora, eu sou visto aqui como gente, não como cifra. As pessoas, elas sentem a minha dor como se fosse a dor delas. Isso é diferente, irmãos, dessa proposta moderna. A proposta de missões, plantação de igreja, discipulado, ela tem que ser bíblica dentro da igreja. E você tem que sair daqui com esse compromisso. Você tem que sair daqui comprometido com isso. Podemos mudar a nossa igreja, podemos mudar a nossa comunidade, podemos ser bíblicos, podemos ser cristocêntricos, podemos e devemos ser para a glória de Deus. Então, estar perto da pessoa, é você sentir, é você caminhar, é você estar ali dividindo a sua vida com ela e a vida dela com você. Elementos do discipulado eficaz de forma prática significa estar presente, cuidar continuamente, aplicar a palavra, prestar contas, apoiar em todas as áreas. Imagine se isso acontece dentro da igreja, que hoje é tudo casual, né? Então, uma coisa muito distante, ninguém, com todo respeito, quando eu digo ninguém, não estou dizendo que são todos, toda regra tem exceção, mas a maioria estão totalmente distantes e dispersos. E podemos, irmãos, entender a visão discipuladora, que é uma missão de todos, como uma ferramenta bíblica para a revitalização da igreja. Se você sair daqui comprometido com isso hoje, procurar o seu líder, procurar o pastor da sua igreja, procurar o irmão mais maduro, eu estou nessa, eu quero ser discipulado, eu quero que alguém me leve a crescer, porque eu quero ajudar outros. Eu quero ver as pessoas como gente dentro da igreja. E aí, que tal? Que tal a gente fazer essa revolução dentro da igreja? A igreja evangélica bíblica da graça precisa experimentar um boom para a glória de Deus. Podemos ser mais fortes, podemos ser uma igreja, na verdade, que compartilha com o amor de Deus, cujo caráter de Deus está sendo refletido no mundo através de cada um de nós. Duda, nós temos o último aí, a prática da missão. Esse é o último, irmãos, não precisa nem de intervalo para ir no banheiro. Então, o último elemento, se não me faz memória, é o último elemento, prática da missão, que significa viver a fé de forma ativa, intencional e multiplicadora, cumprindo o chamado de Deus de amar e servir aos outros. Prática da missão. Então a gente vai ver tudo isso em Neemias, né? Tem que pegar o livro de Neemias, a gente vai ver tudo isso, a intencionalidade de Neemias, o ensino sólido da Bíblia de Neemias, está tudo no livro de Neemias. A prática da missão, como ele foi prático. A gente vai ver isso no livro de Neemias, né? Ô Duda, volta aí o terceiro. Então, acompanhamento pessoal, esteve ali, olha, presente, esteve ali ligado, caminhando com as pessoas. Então, a gente vai ver isso, essa prática da missão, viver a fé de forma ativa, intencional e multiplicadora, cumprindo o chamado de Deus de amar e servir aos outros. Passa aí, Duda. Prática da missão em 3 dimensões principais. Vamos lá. Vamos aí, prática. Só mais uma vez. Vamos lá? 1, 2, 3. Prática da missão em 3 dimensões principais. As mulheres, qual é a primeira dimensão? Missão pessoal. Os homens? Missão comunitária. Vai ficar comigo a terceira: multiplicação. Então significa, missão pessoal é que cada crente é um missionário em potencial.
Não tem essa não, de evangelismo ser dom, não. Evangelismo não é dom. Ah, não tenho dom de evangelismo. Você tem um dom de quê? Não sei. Não, evangelismo não é dom. Evangelismo é o chamado de Deus para todos. E de pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo tem que fazer, tem que pregar o evangelho, missão pessoal. Você evangeliza o vizinho, você evangeliza seu colega de trabalho, você evangeliza seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua tia. Você evangeliza. Eu aprendi sobre evangelismo pessoal, graças a Deus. Evangelismo pessoal, evangelismo. Teve um outro evangelismo que eu aprendi, que ele é mais formal, sobre missões. Eu fui para a escola de missões, enfim, desenvolvi tudo isso que eu amo evangelismo. Então, no evangelismo pessoal, se eu pegasse um táxi, e lá, daqui também em Curitiba deve ter, são chamados táxis de lotação, que os táxis vão parando para pegar o pessoal para levar para o centro. Então eu pegava aqui o táxi e a pessoa ia descer no próximo ponto. Eu tinha desse ponto para o próximo ponto um tempo muito curto para falar de Jesus para ela. E eu, pela graça de Deus, desenvolvi um plano de salvação em Gênesis, onde Deus faz uma aliança com ele. Ele quebra a aliança com Deus. Ele usa as folhas de figueira e Deus mata o animal. Um plano de salvação. Deus fez uma aliança que ele tinha que ser obediente, ele quebrou essa aliança, desobediente, o pecado entrou. E ele agora usou da sua própria justiça para poder ser aceito por Deus. Folha de figueira. Deus não aceitou as folhas de figueira. Deus matou o animal. A pele do animal simbolizava a justiça de Cristo. Então, no gráfico eu coloco folha de figueira, justiça humana. Aí eu coloco um estado, umas setinhas, final inferno. Aí depois vem lá, justiça de Cristo. Aí uma estrada, uma seta, céu. Aí pergunta: você está indo para o inferno ou você está indo para o céu? Em quem você confia? Em você ou em Cristo? E rapidinho, tem que ser rápido, porque ela desceu no próximo ponto. E aí evangelizava ela. Então você vai. Então eu trabalho no TV Sergipe, eu tinha uma sala, e nessa sala tinha um birô e passava todos os funcionários da TV Sergipe, de diretor a zelador, só não o dono. Eu tinha uma sala, todo mundo que entrava, eu tinha que entregar um folheto e evangelizar essas pessoas. Então você vai criando na sua mente essa responsabilidade que você tem que evangelizar. Então desenvolve estratégias. Você vai no supermercado, você vai passar por um caixa, você vai no balcão, você vai encontrar uma pessoa na fila. Então você tem que desenvolver estratégia. Então folhetos estratégicos para você evangelizar seu vizinho. Então eu estava em Aracaju e eu notei que eu estava recebendo um vizinho, um casal. A mulher estava buchuda, estava grávida. Eu fui em casa rapidinho no computador e dei as boas-vindas para ela. Boas-vindas, qualquer coisa, pode contar comigo. E ali eu falo de Jesus para ela. Então você tem que criar estratégias para poder falar de Jesus para as pessoas. E isso vai criando um hábito em você, e você vai se tornando um missionário potencial. Você entende? Eu sou um missionário, não aquele que Deus vai enviar talvez, mas aquele que Deus está usando aonde eu estou inserido. Mas acredite uma coisa, que todos os missionários que foram enviados para algum campo de forma especial, eles estavam atuando no seu campo local. E chegou um rapaz um dia para o pastor e disse: pastor, eu quero fazer missões. Aí o pastor: tudo bem, você quer fazer missões aonde? Quero fazer missões na América. E ele, então, deixa eu fazer uma pergunta: você já evangelizou seu pai? Já evangelizou sua mãe, seu irmão? Não, você não pode fazer missões, porque aí é missões Indiana Jones, né? Missões aventura, né? Não, mas não existe na igreja missões Indiana Jones. O que existe é missões de sacrifício, relação, onde você vai evangelizar índios. Você tem que comer a comida depois que o índio cuspiu no caldeirão, escarrou no caldeirão. Meu Deus! Então, isso é missões. Você coloca a sua vida em risco. Missão comunitária é a missão que envolve toda a comunidade
estratégias de evangelização na praça, evangelização nas ruas, nos hospitais, enfim. E a multiplicação, que é a colheita, né? A gente vai experimentando colheita. Duda, passa aí por gentileza. Pronto. Discipulado na prática, esse já é outro. Pronto, aí terminou aí. Volta aí, Duda. Pronto, é esse mesmo, terminou. Esse foi o último. Então, eu não sei se eu e o Tiago se preocupou com isso ontem, se fomos claros na transmissão da mensagem, né? Está aí gravada e os irmãos vão poder recorrer, mas acredito que o viés dele foi fundamental para a gente entender que a revitalização começa pela sua vida de comunhão com Deus. Então não vai haver uma revitalização na igreja se você não viver uma vida de comunhão com Deus. E aí tem uma grande questão aí. Você sabe quantas pessoas tem aqui que não vivem comunhão com Deus ainda? Mas pastor, mas eu gosto de Deus. Pense que eu gosto de Deus, mas você está gostando da sua maneira. Se você for para a Bíblia, você vai ver que você não gosta de Deus. Você pensa que gosta de Deus. Enquanto o pecado estiver na sua vida, você não gosta de Deus, você está se rebelando contra Ele. Estou dizendo para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Então, você precisa gostar de Deus. E você só gosta de Deus quando você reconhece os seus pecados e entende que eles afastam você de Deus. Você vive um distanciamento de Deus por conta do seu pecado. Enquanto você não se arrepender, você não gosta de Deus. Você pensa que gosta por uma questão de religião. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus não está muito bem com você não, enquanto você não se arrepender. Porque o pecado é uma afronta à santidade dele. A sua forma de pensar, de falar e de agir é uma afronta à santidade de Deus. Se você morrer assim, você não pense que você vai ter boas-vindas de Deus. A Bíblia diz: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, essa é a hora de você entregar sua vida a Jesus e você começar a ser discipulado, você aprender a amar Jesus. E tem muita gente aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, e esse é um grande desafio. Mas eu gostaria também, antes de fazer um chamado, um apelo, que você começasse a pensar naqueles que vivem em comunhão com Deus, mas que estão totalmente distantes, totalmente alheios, e que você colhe dessa pessoa, para você ver uma revolução de Deus na vida da sua igreja. Você parar de pensar que igreja é só dia de domingo. Não, igreja é todo dia, é estilo de vida. Você ligar para a pessoa. Ontem eu mandei um áudio lá para Aracaju, disse: olha, todo mundo aí, vigilância, todo mundo, ligue para aquela pessoa que foi na igreja. Mas pastor, mas ela é mulher, eu sou homem. Mande mensagem para ela. Você não pode ir na casa dela, você é homem. Mulher vai na casa de mulher e homem vai na casa de homem. Mas eu posso mandar? Pode mandar. Mande mensagem, ligue, se importe com ela, mande uma mensagem bíblica, mande uma mensagem de reflexão. Os homens também fazem isso. E aí a gente vai vendo a revolução, que a vida não gira em torno da gente. A vida gira em torno de quem? De Deus. E a Bíblia é a única regra de fé e prática. Se ela diz que eu tenho que me importar, é porque eu tenho. Se ela diz que eu tenho que deixar o pecado, é porque eu tenho que deixar o pecado. Então eu gostaria, primeiramente, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você está aqui e veio, você veio para o lugar ideal. Você está no lugar certo, em que Deus, Ele quer alcançar o seu coração. E se você quiser entregar sua vida a Jesus, você só faz assim, como eu fiz em 91, e deixa o resto com Deus. Só faz assim. Se você fizer assim, Deus vai mudar a sua vida por completo, e que você vai agradecer a Deus por todo o resto da sua vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Quem quer dar esse passo? Mesmo com vergonha, que eu tive muita vergonha, mesmo com timidez, só faz isso. Você não vai precisar vir aqui à frente, porque nós vamos até você. Quem quer entregar a vida a Jesus? 1, 2, 3. Sou eu que vou entregar a minha vida a Jesus, porque eu levantei minha mão. Estou até com dúvida da minha fé agora. E se você não tem compromisso com a igreja como deveria, então cole numa pessoa agora mais madura, cole no seu pastor, que eu quero ser discipulado, eu quero.
ser um discipulado para ser um discipulador ou discipuladora. Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar nossa fronte.